Você já parou para se perguntar como o Novo Testamento é dividido? Como ele é organizado? Mas será que ele tem alguma divisão? Ou é tudo misturado ou é tudo junto? É o que vamos ver no devocional de hoje. A organização, a divisão do Novo Testamento. Estamos em uma série de devocionais onde estamos estudando um pouco mais sobre a Bíblia, a sua divisão, a sua origem, como se deu a sua inspiração. E eu creio que por meio deste estudo que estamos fazendo, Deus tem esclarecido e tem revelado coisas grandes. Então abra o coração e receba essa palavra com alegria. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, ô glória! Chegamos para mais um estudo da Palavra de Deus, mais um devocional, onde estamos estudando e aprendendo essa rica e preciosa palavra. Como que você está? Você está bem? Glória a Deus que você conseguiu chegar. Que luta, não é, irmãos? Não é fácil não, mas você venceu. Escreve aqui, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. Você não está aqui em vão. O Senhor te trouxe para aprender um pouco mais, para se fortalecer espiritualmente. Então abra os ouvidos, abra o seu coração e receba a palavra com alegria. E não se esqueça, curte logo para você não se esquecer, deixa aí uma curtida, um amém, um glória a Deus e compartilhe. Porque quando você faz isso, a plataforma entende que você não se ofendeu com a mensagem. Muitos podem se ofender, mas você não, tá, ovelhinha? Então curte aí, vai. Vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos para o Senhor. Vamos lá então. Já vimos nos devocionais anteriores que o Velho Testamento tem uma organização. O Velho Testamento, ele é dividido, não é verdade? Alguém lembra como é a divisão do Velho Testamento? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Velho Testamento está dividido em 4 partes. E o Novo Testamento, será que tem alguma divisão? Como que é? É o que vamos ver agora, meus irmãos. O Novo Testamento também é dividido. Você sabia? Me conta aqui. Se você sabia que o Novo Testamento é dividido. Sabia ou não sabia? Vamos lá então? O Novo Testamento que está conosco há mais de 20 séculos. Um documento, irmãos, que está em vigor há mais de 20 séculos. Este documento, o Novo Testamento, ele é dividido em aproximadamente também 4 partes. A primeira parte são os 4 evangelhos. Pega a sua Bíblia aí, o índice dela, e você vai ver aqui embaixo, ó, Novo Testamento. Os primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos. Esses livros trazem os nomes dos seus próprios autores. Quem escreveu Mateus? Mateus. Quem escreveu Marcos? Foi o discípulo Marcos. Quem escreveu Lucas? Foi Lucas. E quem escreveu João? Foi João. Então, os primeiros 4 livros são chamados livros evangelhos. E qual o objetivo dos evangelhos? Os evangelhos trazem, eles contam, eles narram a história de Jesus. Eles vão te apresentar Jesus, como Jesus nasceu, como Jesus cresceu, como foi o desenvolvimento do ministério de Jesus e também os seus milagres. Você vai reparar que os 4 evangelhos, eles são um pouco parecidos, sabe? Em algumas situações, em algumas questões, repetem histórias. Porque quem viu o milagre contou da forma que ele viu. Outro discípulo contou da forma que ele viu também. Então, são milagres ali que os discípulos presenciaram. Foram histórias que foram ouvindo e registrando, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, lembra do nosso combinado? Que você vai anotar? Então, escreva aí. O Novo Testamento tem 27 livros. 27 livros. E tem mais ou menos 4 divisões. A primeira divisão são os 4 evangelhos. E quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses evangelhos trazem os nomes dos próprios autores. E qual o objetivo dos evangelhos? Narrar a história, a vida e o ministério de Jesus. Vai te apresentar Jesus, ovelhinha. Veja que bênção, irmãos. Os 4 evangelhos vão te apresentar Jesus. Então, se você ainda não conhece Jesus, ou se você quer conhecer mais o nosso Senhor,
Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, então a primeira parte são os 4 evangelhos e a segunda parte são os livros históricos, que na verdade são livros, é o livro histórico, que é Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E qual o assunto de Atos dos Apóstolos? Traz a história da igreja, a origem da igreja lá em Jerusalém, como a igreja surgiu, como foi a descida do Espírito Santo e como a igreja cresceu e se espalhou para o mundo e está aqui até hoje. Então essa história da igreja e da descida do Espírito Santo você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Já fala o nome, né? Atos. Quais foram os atos que aconteceram? Os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Então leia. Se você quer saber como que foi a descida do Espírito Santo, como a igreja surgiu, como a igreja cresceu, como desenvolveu, leia Atos. E a terceira divisão, precisei anotar aqui porque que vai entrar todos os livros. A terceira divisão são as cartas escritas pelos apóstolos. Quais são essas cartas? Elas se dividem epístolas paulinas. Quem escreveu as epístolas paulinas? Foi Paulo, por isso tem esse nome, epístolas paulinas. E tem epístolas gerais, que são diversos autores. Então a terceira divisão são 21 cartas escritas pelos apóstolos. Estas 21 cartas se dividem. Epístolas paulinas, que foram escritas por Paulo. Segunda, epístolas gerais. Quais são as epístolas paulinas? Romanos, 1 Coríntios, é uma carta, então é 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta para Timóteo, segunda carta, Timóteo, Tito e Filemon. Essas epístolas aqui, essas cartas, são epístolas paulinas escritas por Paulo. Agora são as epístolas gerais, que são autores diferentes, diversos autores. O livro de Hebreus, que não se sabe quem é o autor. 1 Pedro, 2 Pedro, João, 2 João, 3 João e Judas. São epístolas gerais. Então aqui estão as 21 cartas escritas pelos apóstolos. São cartas. E por último, a quarta divisão é o livro profético, que é de quem? Apocalipse. O livro profético é o livro de Apocalipse, que vai nos trazer profecias sobre o futuro, sobre o que está acontecendo hoje, né, meus irmãos? E todos esses livros, não se esqueça, inspirados pelo Senhor, soprados pelo Espírito Santo de Deus. São livros históricos, são livros testemunhas presenciaram. São livros que têm validade, é um livro que tem validade na nossa lei, porque dividiram até mesmo a nossa história. Irmãos, embora seja um estudo, eu oro para que de alguma forma Deus tenha falado ao seu coração por meio desse estudo, por meio desse devocional com um formato um pouco diferente, mas é a palavra e nós temos que aprender a palavra de Deus. Amém? Então não se esqueça de curtir. Amanhã estamos aqui de volta e vamos começar uma nova série agora, um novo assunto sobre a interpretação, irmãos, da palavra. Porque hoje em dia surgem muitas heresias. Hoje em dia surgem muitas palavras erradas, porque as pessoas não estão sabendo interpretar a Bíblia. Não estão orando. Então o inimigo se aproveita daquilo para distorcer a cabeça da pessoa. Então vamos falar nos próximos devocionais sobre a interpretação. Amém? Quem vai estar comigo, fala aqui. Vamos orar? Esquece não, curte, compartilhe e deixa um amém. Senhor, muito obrigada por mais este devocional. Perdoe nossos pecados, coloco nas tuas mãos esta pessoa que acompanhou essa palavra, que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe a família, conceda, Pai, o que o coração dela precisa, estenda as tuas mãos, livra de todo mal, abençoe o lar, abençoe a casa dela, Pai, é o que eu te peço, livra de todo mal, renove as forças, dê saúde, opere em nosso meio, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Glória, que Deus te abençoe. Te amo, ovelhinha. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.